Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos de 9 a 10. E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: Alegrai-vos. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. Então Jesus disse: Não temais. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, Jesus mesmo aparece para as mulheres, segundo o relato de São Mateus. Já São João mostra Jesus aparecendo apenas a Maria Madalena. Como fazer, diante disso? Apareceu para todo mundo, não apareceu? O mais importante de tudo isso é o diálogo de Jesus com as mulheres. E não porque é uma representação em si, mas porque de fato Jesus se encontrou com Maria Madalena, e aqui não está revelado o nome de quem ela viu. Elas estavam juntas em um momento, e em outro momento não estavam juntas. Se a gente pegar lá no Evangelho de São João, capítulo 20, vamos lá no Evangelho de São João, capítulo 20, a gente vai ver essa realidade da aparição a Maria Madalena. Versículo 11, João 20, 11. Maria estava junto ao sepulcro de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para ver o interior do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, a uma cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então: Mulher, por que choras? Ela disse: Porque levaram meu Senhor, não sei onde o puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me que onde o puseste, porque eu irei buscá-lo. Jesus lhe disse: Maria. Voltando-se, ela diz em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz: Não me toques, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e dize: Subo ao meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor e as coisas que ele disse. Aqui, em momento algum, São João diz que Maria estava acompanhada por outras mulheres. Pelo Evangelho de São Mateus, que acabamos de ler, nós sabemos que sim, Maria não estava sozinha. Ela foi ao túmulo e não foi sozinha. Mas São João aqui quer dar uma exclusividade a Maria Madalena em termos da sua prevalência, não é a palavra certa, mas a sua escolha para dialogar, para ver Jesus ressuscitado. E isso fica claro aqui, porque nos outros evangelistas, o relato é claro de que ela não estava sozinha.
Vamos lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 16. Não, antes vamos São Lucas. O Evangelho de São Lucas, no finalzinho aqui, nós vemos também isso. Sepulcro vazio, mensagem dos anjos. Ó. Lucas 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, muito cedo ainda, elas foram ao sepulcro. Elas, algumas mulheres que estavam lá. As mulheres que estavam lá no sepultamento, né? Acompanharam Jesus. Elas foram ao sepulcro, levando aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando perplexas com isso, 2 homens se postaram diante delas com veste fulgurante. Então, assim, isso aqui é clássico, né? Está em todas as narrativas. Os anjos aparecem para dar notícia. Por quê? Porque elas não sabem o que aconteceu. Quem anuncia a ressurreição? Os anjos. Em todos os evangelhos. E aí ele continua. Cheias de medo, inclinaram-se com o rosto no chão. Eles porém disseram, por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos que ele falou para ir encontrar na Galileia. Aqui, ó. É preciso que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. E era se lembrar de suas palavras. Ao voltarem do túmulo anunciaram aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras mulheres que estavam com elas, disseram também aos apóstolos essas palavras, porém, lhes parecia um desvario, e eles não deram crédito. Aqui, São Lucas vai trazer essa realidade de que, olha, eram várias mulheres sim. Maria Madalena sempre tem um nome aqui, assim como a mãe de Tiago, né? E Joana, está sempre presente. Mas aqui ela não traz essa realidade particular desse diálogo de Maria com Jesus. De Maria Madalena com Jesus. Talvez ele não soubesse e esse fosse um segredo confidenciado apenas a João. Talvez ele soubesse, mas não achou relevante colocar no Evangelho. Enfim, se a igreja, que reconheceu esses livros como verdadeiros livros da revelação, não se importou com a diferença dessa narrativa, porque nós nos importaríamos. Porque, de fato, não é o essencial no que diz respeito à verdade sobre a ressurreição de nosso Senhor. Então fiquemos atentos a isso. Mas vamos lá no Evangelho de São Marcos também, capítulo 16, que é importante, já que estamos fazendo essa passagem aí entre os evangelhos. Vamos lá, Marcos, capítulo 16, para vermos aqui a diferença. O túmulo vazio. Passamos do sábado, Maria de Magdala e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir ungir o corpo. Veja, de novo, as 3 estão ali. De madrugada, no primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo ao nascer do sol. Diziam entre si, quem vai rolar a pedra do túmulo para nós? Veja, essa preocupação é óbvia porque elas não tinham força para isso. E ainda tinha mais, os guardas estavam lá, né? Tendo entrado no túmulo, elas viram um jovem sentado à direita de uma túnica. Marcos dá um salto, né? Não falou nada, né? A mais, né? Só que a pedra já tinha sido removida e a pedra era muito grande. Eles entraram no túmulo e viram esse jovem, que é o quê? Que é um anjo. E ele disse: não vos espanteis, não vos espanteis, procurais Jesus de Nazaré, o crucificado, ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde puseram. E aí ele envia, mas ide dizer a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis, como ele tinha dito. E elas saíram, fugiram do túmulo com muito temor e um estupor se apossaram delas e nada contaram a ninguém, pois tinham medo. Bom, aí você lê isso aqui e fala assim, mas como assim não contaram nada a ninguém? Sentiam medo? Não,
Elas não contaram com relação aos de fora. Mas sim, era preciso que elas contassem o fato para as autoridades dos apóstolos, que era Pedro e os outros apóstolos. Por que eu fiz essa leitura toda? Porque nós já lemos os outros evangelhos e pode ser que você, ao comparar, fique assim pensando, poxa, mas está errado, não é possível, essa história não está batendo. E hoje em dia nós vemos no mundo em que, nossa, se não bateu a história, porque talvez não seja verdade. Não. A Bíblia nunca foi um livro para questões científicas. No entanto, em alguns casos, essas questões científicas, como genealogias, são muito importantes e foram sim colocadas para prova dessas realidades. Agora, as situações envolvendo a ressurreição de Jesus, entre outras, têm uma finalidade, sobretudo, de mostrar que Jesus venceu a morte e há testemunhas. E quem são essas testemunhas? São essas mulheres. No caso do Evangelho de São Mateus, que nós voltamos para lá agora, Mateus 28, de 9 a 10, está aqui. Jesus mesmo aparecendo e se encontrando com as mulheres. No caso, essas mulheres são as que a gente já sabe, entre elas Maria Madalena, que é protagonista da ressurreição, de ver Jesus ressuscitado em todas elas. Vamos anotar no nosso diário? Promessa de Deus, versículo 10. É também ordem, mas veja, e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá me verão. Olha a promessa, lá me verão. Mas está dentro dessa ordem também, né? Não tem essa promessa no versículo 10 e ordem também, que é o versículo 9 e versículo 10. 9a, né? Porque tem aqui a parte B, né? Que diz, elas aproximando-se, abraçaram seus pés, prostraram-se diante dele. Pode anotar como ordem junto? Pode. Então, versículos 9 e 10, ordens de Deus. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje. E como colocar isso em prática na sua vida. Você é novo aqui no canal? Bem-vindo, hein? Bem-vinda! Vamos fazer a Bíblia toda juntos, com a graça de Deus, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib. Você está convidado a fazer, junto comigo, este estudo todos os dias. Aqui na descrição do vídeo você encontra o passo a passo para fazer o seu estudo bíblico junto comigo. Não deixe de colocar aqui também o seu comentário, é muito importante para crescermos na fé que Deus fala ao seu coração. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.